Amados e amadas, em Filipenses 2:8 nós lemos o seguinte: Jesus Cristo a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Com essas palavras do apóstolo Paulo, eu quero saudar a todos e todas que estão conosco através deste culto online. Nós estamos no terceiro domingo da Quaresma. Nesta época, de maneira bem especial, nós lembramos que o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Um Deus que se fez carne, um Deus que habitou entre nós, um Deus que no devido tempo entregou a sua vida por mim e por ti. Ele morreu numa cruz para nos dar o perdão dos pecados e para nos dar a vida eterna. A esse Deus amoroso nós louvamos cantando "Foi no Calvário". As palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Foi no Calvário e ele sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança. Ele vai voltar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança. É que ele vai voltar. Foi no Calvário sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário e ele sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, como é bom podermos mais uma vez ouvirmos a Tua Palavra através da internet. Como é bom podermos ter esta comunhão contigo. Como é bom, Senhor, podermos ouvir a Tua voz. A Tua Palavra ela quer ser ajuda para o nosso coração, para a nossa vida. Ela quer nos trazer alegria, quer nos trazer força, novo ânimo. Portanto, Senhor, fale aos nossos corações e que a Tua Palavra encontre em nosso coração morada e produza muitos frutos. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Amados e amadas, quando o povo de Deus se reúne para louvar a Deus, ele não faz isso em seu nome, mas sim em nome e na presença do Trino Deus, em nome desse Deus Pai Criador,
desse Deus Filho, o nosso Salvador, e desse Deus Espírito Santo, o nosso Consolador. Nos preparando para a palavra do Senhor, cantemos juntos o hino Quem Quer Cantar do Amor, número 588 do livro de Canto. Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Quero por gratidão dobrar-me diante de Jesus, pois pertencer à cruz é sobre si tomá-la e não se envergonhar de aqui testemunhar. Quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Jesus morreu por mim e agora eu lhe pertenço sim. E mesmo que o mundo por isso me despreze, eu falo de Jesus e que seu fardo é leve. Quem quer falar do amor não poderá calar da cruz, seguindo os passos seus, eu testemunho o amor de Deus, e o meu falar e a vida em harmonia estejam, e todos o amor na minha vida vejam. Amado, amada do Senhor, o tema de nossa mensagem de hoje é Deus ainda fala hoje. Talvez você ache estranho esse título, Deus ainda fala hoje. Mas veja o que diz a carta aos Hebreus no capítulo 1, nos versos 1 e 2. Ali nós lemos assim: Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos nossos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Portanto, queridos, Deus tem falado. E se Deus não tivesse falado, não teria como sabermos qual é, de fato, a sua vontade para a nossa vida. Não é mesmo? Também não teria sido possível para nós conhecermos a Deus. Mas Deus falou. Ele falou no passado através de sonhos, visões, aparições, e tudo isso foi registrado nos livros do Antigo Testamento. E hoje, Deus continua falando a nós, e Ele o faz através do seu Filho, Jesus Cristo. E o que Ele falou está registrado no Novo Testamento. Jesus é apresentado na Bíblia como sendo o Verbo, isto é, como sendo a Palavra de Deus, como vemos no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 e seguintes. Ele é a expressão exata do ser de Deus, aquele que subsiste em forma de Deus. Jesus é a revelação mais perfeita de Deus, mas, queridos, Ele não é a única revelação. Deus usou várias formas para falar com as pessoas. E o Salmo 19, previsto nas senhas diárias para a pregação neste final de semana, fala de duas formas que Deus usou para falar conosco. A primeira forma nós encontramos registrada no Salmo 19,
nos versos 1 a 6, que eu passo a ler. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Salmo 19, 1 a 6. Amados, amadas do Senhor, neste salmo Davi começa falando que Deus se revela através da sua criação. Deus fala com o ser humano através da natureza. Os céus proclamam a glória de Deus. Um dia faz discurso para o outro dia, uma noite para a outra noite. Apesar do discurso da natureza não ter palavras, em toda a terra se pode ouvir a declaração da natureza falando sobre Deus. Mas a pergunta que eu me fiz ao ler esta palavra é: o que a natureza está revelando, está falando acerca de Deus? A carta aos Romanos, no capítulo 1, nos versos 18 a 21, nos dá a resposta. Olha só o que diz ali. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Você percebe, queridos? Através das coisas que foram criadas, nós podemos conhecer os atributos de Deus, podemos conhecer o seu poder e até mesmo a sua própria divindade. A natureza revela a Deus de maneira ampla, mas o pecado causa uma cegueira que impede as pessoas de verem. O triste resultado é que Deus fala com todas as pessoas, mas elas não querem ouvir a voz de Deus. E por isso Deus diz que estas pessoas são indesculpáveis. Quando vier o grande julgamento descrito lá em Mateus 25, as pessoas serão julgadas culpadas por causa do seu pecado de não querer saber de Deus, mesmo tendo Ele se revelado na natureza. Muitas pessoas irão se perder, muitas pessoas irão para o inferno, porque Deus falou com elas, mas elas desprezaram a voz de Deus.
E eu pergunto para ti, amigo ouvinte, você tem ouvido a voz de Deus ou você tem desprezado a voz de Deus? Reflita, faça essa pergunta para ti mesmo, pois esta pergunta é de suma importância, porque se você não ouvir a voz de Deus, se você não seguir os seus conselhos, quando chegar o dia do juízo, você ouvirá o veredito culpado. Entretanto, sabendo que o pecado cegou o nosso entendimento e a nossa capacidade de ouvi-lo através da revelação da natureza, Deus providenciou uma revelação mais clara, a fim de que eu e você possamos conhecê-lo. E esta é a segunda maneira, digamos assim, que Deus fala conosco e que o Salmo 19 revela. E eu quero ler agora para vocês os versos 7 até o 11. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Na Bíblia, queridos, que é a palavra de Deus para nós temos uma revelação mais clara, mais compreensível, mais completa da parte de Deus. A revelação bíblica se dá em palavras, em frases e proposições passíveis de serem entendidas. Somente a Bíblia tem esta capacidade de restaurar a alma, de dar sabedoria, de alegrar o coração e de iluminar os olhos. Somente as palavras da Bíblia garantem recompensa a todo aquele e aquela que as cumpre. Veja o que diz a Bíblia a esse respeito. Nós lemos em Josué, capítulo 1, verso 8, o seguinte: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. No Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 17, nós lemos o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E em 2 Timóteo, capítulo 3, nos versos 16 e 17, nós lemos: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deu para entender, amado? Deu para entender, amada? A Bíblia é a palavra poderosa de Deus. Palavra essa que nos transforma. É o meio através do qual Deus usou e usa para falar com as pessoas. É o meio que Deus quer usar para falar comigo e também contigo, amigo ouvinte.
Se queremos manter uma amizade, nós precisamos conhecer a pessoa da qual queremos ser amigas. E para conhecer uma outra pessoa, nada melhor do que um bom diálogo, nada melhor do que manter conversas com essa pessoa, não é verdade? Através do diálogo, nós descobrimos os seus gostos, costumes, habilidades. Deus quer ter um relacionamento bem pessoal conosco. É por isso que Ele tem conversado conosco através da Bíblia. Ele quer que nós o conheçamos. Ele quer que conheçamos a sua vontade. E assim, Ele quer estabelecer um relacionamento bem pessoal comigo e contigo. Um relacionamento de confiança. Mas para que isso aconteça, qual deve ser a nossa atitude diante de toda esta revelação de Deus? Para descobrirmos como nós podemos ter um relacionamento pessoal com Deus. Ouçamos o que Davi disse nos versos 12 a 14 do Salmo 19. E ali ele diz assim: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amados, amadas, após falar sobre a revelação de Deus na natureza e sobre a revelação de Deus em sua palavra, no final do capítulo 19, Davi tem uma atitude de arrependimento e de consagração. É muito importante percebermos isso, porque a Bíblia não quer ser apenas um livro informativo, um livro acadêmico. Deus também não se dá a conhecer apenas para que a gente se torne mais inteligente, mas Deus, através da sua palavra, Ele quer transformar a minha e a tua vida para melhor. Ele quer que sejamos exatamente aquilo que Ele planejou que nós fôssemos. E para isso, precisamos entender que nós somos pecadores. E uma vez que entendemos isso, Deus nos convida então ao arrependimento. Ele nos convida a aceitarmos esta nova vida, esta vida de comunhão com Ele. Davi, ao ver Deus através da natureza e da palavra, ele se viu como pecador. Ele teve uma experiência parecida com a experiência que o profeta Isaías teve. Olha só o que nós lemos no livro de Isaías. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça.
Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amados, amadas, Isaías viu a Deus, o Senhor. O Senhor se revelou a Isaías em uma daquelas antigas maneiras que Deus fazia. E esta revelação fez com que Isaías se visse como um pecador. Mas Deus o purificou e passou a usá-lo como profeta. Revelação, arrependimento, consagração, eis o padrão de Deus. Deus tem se revelado a nós em sua palavra. Deus tem se revelado conosco através da Bíblia. E a pergunta que nós temos que nos fazer é: como temos respondido? Tem havido arrependimento e consagração da nossa parte? O Senhor do Universo se revela todos os dias para mim e para ti, amigo ouvinte. E Ele faz isso através da natureza. Ele também faz isso através da sua palavra, a Bíblia. E nós podemos ouvi-lo a qualquer hora, em qualquer lugar, desde que tenhamos realmente o interesse de ouvi-lo através da sua palavra. Ele espera que nós venhamos a conhecê-lo e que respondamos a Ele de maneira adequada, ou seja, com arrependimento e uma nova proposta de vida diante dele. Para finalizar esta mensagem, apenas pergunto a ti, amigo ouvinte: você está disposto a ouvir a voz de Deus? Que Deus nos ajude. Amém. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, obrigado pela revelação na natureza. Obrigado que através do céu, do sol, das estrelas, do mar, das árvores, dos animais, enfim, de toda a tua criação, tu te revelas a nós. Toda a natureza revela seu grande poder, seus atributos e sua divindade. Deus Santo, obrigado de maneira ainda mais especial pela Bíblia, a tua palavra. Nela o Senhor tem revelado de maneira clara a tua vontade, a tua grandeza, os nossos pecados e a salvação que o Senhor providenciou para cada um de nós através de Jesus Cristo. Portanto, ó Deus, recebe o nosso arrependimento. Somos pecadores. Pecamos através de atitudes, palavras, pensamentos, também por nossa negligência. Pai, por tudo isso nós te pedimos perdão. E uma vez que tu nos perdoas, ajuda-nos, Senhor, a vivermos uma nova vida que seja agradável a ti, falando, pensando e vivendo a tua palavra. Pai, colocamos diante de ti a situação que estamos vivendo. Vamos para a segunda semana com bandeira preta em nosso estado, por causa da pandemia do Covid-19. Pai, tu tens todo o poder no céu e na terra. Tu tens todo o poder para acabar com esse vírus. Enquanto isso não acontece, colocamos nossas vidas em tuas mãos e pedimos a tua proteção, o teu cuidado.
Colocamos diante de Ti, Senhor, todas as nossas enfermidades. Colocamos diante de Ti, Senhor, todas as pessoas enfermas, acamadas, hospitalizadas. Sabemos, Senhor, que para Ti não há impossíveis. Colocamos a nossa vida e a vida dos nossos queridos em Tuas mãos. Intercedemos também, Senhor, por todas as famílias enlutadas. Pai, sê Tu o consolo e o conforto para cada família, que encontrem em Ti toda a força que necessitam, que saibam, Senhor, que não estão sós, mas contam contigo e com a família da fé, que é a Tua Igreja. Tudo mais, Senhor, que nós teríamos a pedir e agradecer, nós resumimos através da oração que o Teu Filho nos ensinou a orar quando disse: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção de Deus, que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante sobre ti a sua face e te dê da sua eterna e da sua santa paz. Amém. Vamos na paz e sirvamos ao Senhor com alegria. Uma ótima semana a todos. Finalizamos cantando ainda: ó, nunca te esqueças do grande amor. Oh, nunca te esqueças do grande amor que Deus lá na cruz revelou, e como por ti lá sofreu o Senhor, a alma perdida salvou. Paciência e graça Jesus tem sem fim, 1000 vezes mais que o próprio Pai, e dos teus pecados te livra também, louvores sem fim entoai. Podes confiar nele sem duvidar, de dia e de noite invocar. Na luta, vitória ou no fracassar, sim, podes com ele contar. Paciência e graça Jesus tem sem fim, 1000 vezes mais que o próprio Pai, e dos teus pecados te livra também, louvores sem fim entoai. Sim, Deus tem mandado seu Filho a nós, e deu-nos pleno perdão, vencendo por nós o inimigo atroz, e guia-nos por sua mão. Paciência e graça Jesus tem sem fim, 1000 vezes mais que o próprio Pai, e dos teus pecados te livra também, louvores sem fim entoai. Entrega então tua vida a Jesus, pois Ele tem todo o poder, ainda te dá um caminho de luz, e sempre